nessa história. Não vai demorar. A história é rápida. A história de hoje, a música, tem a ver com festa. E a gente está chegando agora no final de outubro. Novembro não, final de outubro. E o mundo, as pessoas dizem por aí, que agora, no dia 31 de outubro, que é sábado, é uma festa. Mas é uma festa das bruxas. Bruxa. Pode uma coisa dessas? Nós, salvos em Cristo Jesus, comemorarmos o dia da bruxa? Eu acho que não. Olha por que a gente não deve comemorar o dia da bruxa. Ou em inglês, Halloween. Porque o nosso Deus não é Deus de morte, é Deus de vida. Porque nós servimos um Deus de luz e não das trevas. Porque não interessa decorar nossa casa com bruxa, nem fantasma. E porque a gente também não quer fazer o mal para ninguém. E diz a história que as bruxas fazem mal para as pessoas. Nós, salvos, remidos em Cristo Jesus, devemos sim comemorar o dia 31 de outubro como uma festa. Mas não uma festa das bruxas, a festa da reforma. Que festa é essa? Será que nós vamos reformar nossa casa? Até que seria uma boa, uma reforma de móveis. Mas nós, salvos em Cristo, devemos comemorar nota aí, dia 31 de outubro, devemos sim fazer uma festa. Mas não é uma festa qualquer, é a festa da reforma. Tia, tá doida? Que reforma é essa? Vou te mostrar. É a reforma protestante, que se comemora no dia 31 de outubro. Aí você tá aí parado aí na sua casa, na frente do seu computador, na frente do seu telefone, pensando, da sua televisão, pensando, o que é reforma protestante? Tia, eu nunca ouvi falar desse tal festa da reforma e nem o que é reforma protestante. Então, para aí, que eu vou te ensinar o que é reforma e por que no dia 31 de outubro, no sábado, nós salvos devemos fazer uma festa, a festa da reforma. Vamos lá? Pois bem, existiu há muito tempo atrás um homenzinho, um homem chamado Martinho Lutero. Essa história não está na Bíblia, mas ela é verdade e nos ajudou muito. Então, abra aí seus ouvidos. Este homem aqui hoje será o nosso Martinho Lutero. O desejo do pai de Martinho Lutero é que ele fosse advogado. Mas ele até tentou estudar para ser advogado, mas parou de estudar para ser advogado e foi lá para o mosteiro. O que é um mosteiro, tia? Mosteiro era onde as pessoas iam para se dedicar mais à religião, para aprender mais sobre Deus. E gravou esse nome, o nome dele qual é? Martinho Lutero. Para os íntimos, Lutero. E esse homem foi para lá, para um mosteiro, estudar da palavra do Senhor, porque ele queria conhecer mais a palavra de Deus. Mas chegando lá, Martinho Lutero ficou assustado e ficou com medo, porque lá as pessoas apontavam assim para ele: Deus vai te castigar, Deus é malvado, tem que fazer, senão Deus vai te castigar. Ele ficou muito assustado e ele passou a ter medo de Deus. Ele ficou com medo, porque as pessoas que estavam lá, que deveriam ensinar a falar do amor de Deus, falavam ao contrário. Diziam que Deus era castigo,
que Deus era malvado. Mas Martinho Lutero começou a pensar, não, eu tô ficando com muito medo. E ele resolveu então ler a Bíblia. Olha, minha Bíblia hoje está grandona. Ele resolveu ler a Bíblia. Foi quando ele começou a ler. Segura Martinho Lutero aí. Ele começou a ler a Bíblia, o livro precioso do Senhor. E ele leu, e ele leu, e ele passou a ler. E a partir do momento que Martinho Lutero começou a ler a Bíblia, ele viu que tinha coisa errada. Que tudo que aquelas pessoas estavam ensinando para ele não estava nada na Bíblia. Tudo que aqueles homens que se diziam homens da lei estavam ensinando para Martinho Lutero não estava nada na Bíblia. A primeira coisa que Lutero descobriu quando ele leu a Bíblia está lá escrito lá em Romanos 1,17, que diz assim, lá no final do versículo: o justo viverá por fé. Ele lendo a Bíblia, ele descobriu lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no final do versículo 17, o justo viverá por fé. Foi aí que ele começou a entender. Se é pela fé que nós vivemos, Deus não castiga. Não precisamos pagar para ter salvação. Olha para lá. Eu não preciso pagar para ter salvação. Eu não preciso. Deus não vai me castigar para eu ter as coisas. Pensou Lutero. E cada vez mais que ele lia a Bíblia, que aqueles homens, ele descobria que os homens que eram para ensinar estavam destruindo tudo. E ele leu a Bíblia, descobriu que Deus não castiga, que Deus é amor, é fogo consumidor, mas ele não castiga. E que nós vivemos pela fé e não precisamos pagar nada a ninguém para ter o nosso lugar no céu. E foi aí que ele começou a escrever algumas coisas. Segura aqui. Ele escreveu muitas coisas acerca da Bíblia, mas eu vou destacar aqui 5 coisas importantes. A primeira que ele destacou... Calma aí. Opa, essa. A primeira coisa que Martinho Lutero destacou, ele escreveu um papel e colou na porta da igreja. E a primeira coisa que estava escrito na porta da igreja era essa aqui, ó. Somente as Escrituras. É a palavra de Deus que nos orienta. Não tem outro caminho, não tem outro GPS para seguir, não. Para se chegar no céu, para ser amigo íntimo de Deus, é somente lendo a Bíblia, somente as Escrituras. Não tem outro livro, não tem outro atalho, não tem outro mapa. Martinho Lutero, a primeira coisa que ele destacou, botou lá na porta daquela igreja, era que somente as Escrituras é que nos orientam. Depois ele continuou. E ele escreveu lá, ó, somente Jesus. Lá em 1 Timóteo está escrito assim, ó, um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. Não existia outra coisa, não existe outra pessoa. Salvação somente por Jesus. Não adianta, não precisava dar moedas, porque as pessoas falavam para Lutero que precisava pagar para morar no céu. Olha que coisa! Se você pagar, você vai morar no céu. E quem pagasse mais, tinha um lugar melhor. Se você pagasse muito, você tinha um castelo. Se você pagasse pouco, você tinha uma casinha. As pessoas estavam enganando as outras, dizendo que para morar no céu tinha que pagar. Mas Lutero, lendo a Bíblia, ele descobriu que não. Que somente você aceitando a Jesus, reconhecendo que Ele é seu único Salvador, você vai chegar no céu.
Segura aí, Lutero. Esse é o caminho. Reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem vem a ele, ainda que esteja morto, viverás. E Lutero continuou a escrever. Na porta da igreja. Na porta da igreja. Somente graça. Porque lá em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto não é de vós, é dom de Deus. Somente pela graça é que chegaremos, é que receberemos a salvação. Não adianta você comprar ou querer fazer caridade, dizer, olha o que eu tô fazendo, eu sou muito bonzinho. Nada disso vai comprar a sua salvação. As pessoas queriam enganar, mas Lutero estava revelando o que a Bíblia diz e o que ninguém queria contar. Que não adiantava as pessoas gastarem seus dinheiros, querer fazer caridade, alimentar os pobres, mas o seu coração ser endurecido, ser pecador, ser triste, ser feio. Nada disso. Somente pela graça é que recebemos a salvação. Não se compra terreno no céu. No céu não vai só entrar os bons, não vai entrar só quem é bonzinho, não. No céu vai entrar quem é salvo em Cristo Jesus. Mamãe botou 3 joinhas. Então Lutero já tinha escrito lá, ó, somente as Escrituras, somente Jesus e somente graça. Ele continuou e ele colocou lá mais um pedacinho. Um beijo. Dindinha. Dindinha. Ele colocou mais um pedacinho lá na porta. Somente a fé. A salvação é pela fé. A gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar, porque o justo viverá pela fé. Os homens que ficavam lá ensinando não contavam isso. Eles falavam só em dinheiro, só em comprar as coisas. Eles não diziam para as pessoas que a salvação é pela fé. Que nós vivemos pela fé, nós temos que crer, crer em Jesus Cristo. Nada disso. Tudo ao contrário. Eles não ensinavam nada disso para as pessoas. E quanto mais Lutero lia a Bíblia, mais ele escrevia, mais ele descobria que o que estava sendo ensinado era algo muito errado. E o último que ele colocou lá na porta: Da igreja. glória somente a Deus. Em 1 Coríntios 10:31 diz assim: fazer tudo para a glória de Deus. Os homens, só naquela época, né? Hoje ninguém faz isso. Vivia para ter glória, para dizer que ele era o melhor, que ele era o mais rico e que ele chegaria no céu porque ele conhecia as Escrituras. Tudo errado. A glória é de Deus. O dom vem de Deus, a glória é para ele, tudo é dele, tudo é para ele. E aí, as pessoas, no começo, as pessoas não liam o que estava escrito na porta. Eram, segundo a história, diz que eram mais de 95 coisas que Lutero escreveu. Eu destaquei os 5 solos. Somente as Escrituras, somente Jesus, somente graça, somente a fé e glória somente a Deus. No início, as pessoas não paravam para ler aquilo que Lutero tinha escrito. Mas depois, as pessoas começaram a parar na porta da igreja. Começaram a ler aquelas coisas que Lutero tinha escrito. Começaram a praticar e a entender que tudo que estava sendo ensinado estava errado. As pessoas que ensinavam para Lutero no mosteiro ficavam com muita raiva. Ficaram com muita raiva, porque agora Lutero estava protestando. Por isso, a reforma protestante. Porque Lutero passou a protestar, a fazer uma reforma que protestasse na igreja, porque os ensinamentos estavam errados.
aqueles ensinamentos estavam totalmente fora da Bíblia. E nós temos que viver pela Bíblia. Os nossos ensinamentos têm que ser o que está na Bíblia. Não é o que o homem pensa ou acredita. E com isso, os homens lá do mosteiro ficaram com tanta raiva do que Lutero estava fazendo uma reforma protestante que queriam era matar Lutero. Mas Lutero fez mais. Ele se escondeu num castelo, porque onde ele morava só tinha castelo. E ele se escondeu num castelo. E lá nesse castelo, que era do seu amigo, ele começou a traduzir a Bíblia. Na língua que as pessoas da cidade de Lutero falavam, era a língua alemã. Só que a Bíblia Sagrada estava numa língua que ninguém nem conhecia. Só os homens lá da lei que sabiam ler aquela Bíblia. Mas o tempo que Martim Lutero ficou trancado naquele castelo, ele traduziu a Bíblia para a língua alemã, língua que todo aquele povo pudesse ler. E a partir daí, as pessoas começaram a ler a Bíblia, começaram a ter entendimento da palavra do Senhor. E foi-se assim que se iniciou a Reforma Protestante, quando verdadeiramente começou-se a valorizar a palavra de Deus, aquilo que Deus te entrega ao seu povo através das Escrituras, que antes ficava escondido e era ensinado tudo errado. Agora estava sendo ensinado de uma maneira certa. Os olhos, os ouvidos das pessoas começaram a ficar atentos ao verdadeiro ensinamento do Senhor. E tudo isso gerou a Reforma Protestante. Foi daí que as igrejas evangélicas começaram a surgir. Não é a igreja crente, não. É a igreja evangélica, a igreja protestante, a igreja que prega e ensina a palavra de Deus. Se você está numa igreja que não ensina a palavra de Deus, você está no lugar errado. Porque nós temos que viver pela palavra de Deus. Aqui é o nosso GPS, a nossa bússola. E na Bíblia está dizendo tudo isso aqui, ó. Somente as Escrituras. Não há outro livro que nos oriente. Somente Jesus. A salvação é só para quem crê nele. Não adianta você acreditar em A, não adianta você acreditar em B. Você precisa acreditar em Jesus. A salvação é somente pela graça. Você pode ser uma pessoa muito boazinha, pode ajudar asilo, creche, orfanato, mas se seu coração é pecador, tá cheio de coisas que não agradam ao Senhor, vocês não verão a glória do Senhor e muito menos chegarão ao céu, porque é somente pela graça e a graça não se compra, a gente não compra o céu. Precisamos ter fé, porque o justo nós viveremos pela fé. Se você não tem fé em Jesus, como você vai chegar no céu? E somente Deus é digno de glória, de honra e de louvor. A glória é dele, tudo é dele. Se nós estamos aqui falando, é porque ele nos permitiu. Se você está aí ouvindo, é porque ele permitiu que você estivesse. Tudo é dele. Se estamos felizes, a glória é dele. Se estamos tristes, a glória também é dele, porque entendemos que é um momento da tristeza, mas a tristeza passa e a alegria logo vem, porque servimos a um Deus maravilhoso. Então, no sábado, no dia 31 de outubro, você pode fazer uma festa aí na sua casa, mas espalhe a Bíblia, espalhe o nome de Jesus, espalhe o nome de Deus, espalhe a luz do mundo, porque não comemoramos o Dia das Bruxas. O Dia das Bruxas fica para lá, morte, trevas não, servimos a um Deus de luz, um Deus de glória. Então você pode sim, no dia 31 de outubro, fazer aí na sua casa uma reforma, a festa da reforma. Porque até hoje nós estamos sendo reformados por Cristo. Mas essa parte que nós estamos sendo reformados por Cristo, nós vamos te contar que dia, Ana Mel? Sexta-feira, a nossa live de 5 horas de sexta-feira não será com perguntas. A nossa live sexta-feira
será a continuação da Reforma Protestante. Você gostou do pouco da história de hoje do nosso amigo Martim Lutero, que viveu e revolucionou a igreja, ensinando que devemos seguir a palavra? Então não perde, porque sexta-feira, 5 horas da tarde, nós vamos ter aqui a festa da Reforma. Vamos descobrir que até hoje, até nos dias de hoje, nós estamos vivendo essa reforma que Cristo está fazendo na minha vida e na sua vida. Então, no dia 31 de outubro, bruxa não. Não ensine seu filho a comemorar o dia da bruxa. Não participe disso. Se você é criança, que coisa de bruxa não. Você é salvo, você é a luz do mundo. Comemore a festa da Reforma Protestante. O dia que nós pudermos ter acesso verdadeiramente à palavra de Deus. Porque pense você, se Lutero não tivesse feito isso, nós estaríamos sendo enganados até hoje. Talvez nem tivéssemos acesso às poderosas palavras da Escritura. Mas tudo se fez novo, com permissão de Deus, através da vida de Martim Lutero. Então, sexta-feira, a gente vai continuar a nossa Reforma Protestante. Marca aí, sexta-feira, 5 horas, você tem uma festa. Coloca a sua melhor roupa, o seu melhor visual, porque nós participaremos da festa da Reforma. Amém? Amém. Vale um amém aí na sua casa? Amém. Amém! Então, dia 31 de outubro, sábado, é um dia muito especial. Enquanto o mundo comemora o Dia das Bruxas, você comemora o dia da Reforma Protestante. O nosso dia, o dia que Lutero lutou em prol de uma igreja que viva a palavra do Senhor. Amém! Nós estamos muito felizes porque você esteve aqui conosco 2 amém. até agora. 3 amém, meu Que bom que você gostou da história. Eu disse que seria uma história sobre a Reforma Protestante de uma maneira clara e lúdica, porque é mais fácil de se entender, correto? Sim. E nossa live está chegando ao fim, mas a gente ainda vai cantar ainda mais um pouquinho. Espera aí, tá bom? Nós vamos louvar ao Senhor. A gente ia louvar e nós vamos louvar outro. Calma que eu vou procurar o hino que nós vamos louvar. Meu Deus, 2, 3, 4 hinos, gente. Gente, é muito legal. Calma que eu vou achar o nosso louvor. Vamos, a mamãe vai achar, hein? Achei. Achou? Achei. E nós vamos louvar para encerrar a nossa live. Nós agradecemos a sua participação, a sua presença. Fica conosco até o final desse louvor. Louve conosco, declare que o nosso Deus é bem grandão e que nós somos sim uma pequena semente, mas o nosso Deus é maior que tudo. Nós servimos a um Deus do impossível. E assim como ele usou a vida de Martim Lutero para abençoar uma geração, ele também quer usar a sua vida para abençoar a sua casa, o seu bairro, a sua família, a sua igreja. Basta você se permitir ser usado por Deus. Lutero foi usado porque Deus quis e ele se permitiu. E você aí, quer ser usado por Deus? Tem se permitido deixar Deus te usar? Ele quer te usar muito, 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 muito. Então se permita deixar Deus te usar neste dia, nesta tarde, nesta noite, ainda em 2020. 2020 não está perdido, mas depende de você essa transformação. Amém? Nós estaremos orando. Sexta-feira nós já temos um encontro marcado e nós te esperamos aqui 5 horas da tarde. Você aí e nós aqui. Combinado? Quem vai orar para terminar? Eu? Então vamos orar e depois da oração não sai daí que tem um louvor muito especial. Senhor, nós te agradecemos por este momento que passamos na tua presença, por cada vida que esteve ligado conosco na nossa live, que o Senhor possa abençoar rica, poderosa e abundantemente.
nos usando conforme o teu querer, nos usando conforme a tua vontade, que possamos, Senhor, assim como Lutero foi usado para fazer uma reforma, que nós também possamos abrir o nosso coração para sermos usados por Ti e fazer uma reforma na nossa casa, na nossa vida, no nosso lar, no nosso ministério, aonde o Senhor nos direcionar, aonde o Senhor nos colocar. Continua conosco, abençoando o resto da semana, que sexta-feira nós possamos estar aqui conectados contigo, aprendendo mais da Tua palavra. Derrama, Senhor, uma bênção especial sobre cada vida que nesta tarde se propôs a estar conectado conosco. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, hein?